a anunciação da grande promessa da revelação. E a revelação de Adonai para você é que quando as tuas forças se esgotam, aí Adonai entra em ação. Aí Adonai levanta uma voz para quem não tem voz. A Magda e eu, nós temos históricos, então a gente pode falar com propriedade de que quando a gente está há muitos anos dentro de uma relação abusiva, você chega ao ponto de se esquecer até o sabor da comida, até o aroma da natureza. Você chega a se esquecer do que você mais ama, do que mais apetece a sua alma. E quando você está numa relação e essa relação faz você esquecer quem você é, esse homem ou essa mulher não é de Deus na sua vida. Assim, Magda, se você é instrumento de Deus e se eu sou instrumento de Deus, ao chegar na sua vida, eu agrego, eu acrescento, eu somo, eu potencializo e não tomo e nem tiro. Não é só cônjuge, qualquer indivíduo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Alguém enviado de Deus para propósito na minha vida vai chegar e vai agregar, acrescentar, aperfeiçoar, florescer. Alguém de Deus na minha vida chega e me traz revelação. Alguém de Deus chega na minha vida, me traz alívio. Encorajamento. Existe um ministério chamado Ministério do Encorajamento. É onde mulheres e homens são levantados para te fazer lembrar que ainda há esperança. E que Adonai é o socorro bem presente. O teu choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Isso não é uma falácia, é uma promessa determinada, registrada. E hoje eu quero revelar para vocês o quarto e último portão, né? Mulheres escolhidas estão em relações e contratos malignos para ser tomado a promessa do Deus vivo. Lembrando da nossa sessão, em uma das nossas sessões eu trouxe essa fala, e vou trazer essa fala aqui de novo, é que quando você está numa relação e você vai negando quem você é, suas preferências, seus gostos, suas particularidades, suas preferências, você vai perdendo a sua identidade. Então, assim, Magda, uma das coisas que é um apontamento de um indivíduo enviado do diabo para roubar a sua herança. A pessoa chega na sua vida e ela bloqueia a sua energia, o seu magnetismo, a sua criatividade, o seu encorajamento, a sua fé. A pessoa perturba a sua mente ao ponto de você não conseguir desenvolver uma relação com Deus a não ser de culpa, medo e vergonha. Alguém, Magda, indevidamente, alguém ilegal, sobre pacto de iniquidade que entra na tua vida, entra para tomar aquilo que ungidamente o Senhor te entregou. Alguém aqui já escutou o termo roubadores de unção? Quem já escutou esse termo? Aqui no Insta, você já escutou esse termo? Aqui no Meet, quem já escutou esse termo? Roubadores de unção. Ladrão de unção. Magda, há uns 20 anos atrás eu escutei essa palavra e ela não fez muito sentido para mim, não teve muito contexto. Eu falei, mas será que existe essa possibilidade mesmo? E eu experimentei na minha própria pele que sim, uma pessoa na época se aproximou de mim e começou a me drenar. Só que eu levei algum tempo para perceber que a pessoa estava me drenando. E quando eu fui descobrir, aquela pessoa estava contando o testemunho dela como se fosse o meu testemunho. Ela estava usando a minha história para contar para as pessoas um testemunho como se fosse dela. E algumas coisas aconteceram. Isso pode acontecer com você também. Então, às vezes, o diabo coloca um parceiro, uma amiga, um cônjuge na sua vida
para paralisar e tardar a sua vida, para roubar a sua energia, sua vitalidade, sua esperança. Magda, a coisa mais poderosa que um cristão deve ter é esperança vindoura, esperança no cumprimento da palavra do Senhor. E quando você está com alguém desviado, quando você está alguém luciferianado, alguém diabólico, esse indivíduo faz com que você se esqueça da promessa da palavra do Deus vivo e você se esquece de ter esperança na glória do Senhor. Se eu falar para você agora, você que está no Insta, você que está no Meet, feche seus olhos agora e busque na sua memória indivíduos que te cercam, que está só como um parasita para roubar, para assaltar e não para agregar. Indivíduo, lembra que a palavra do Senhor diz que da boca de alguém não pode sair algo mal e algo bom? Ou é bom ou é mal, e é pelo fruto que se conhece a árvore. Alguém maligno vai estar sempre apontando criticamente julgamentos e defeitos ao teu respeito. Alguém divino, Keila, vai estar sempre fazendo você se recordar a beleza, o dom, o talento, a capacidade, a voz. Magda, alguém enviado de Deus para sua vida vai ver o propósito na sua vida antes mesmo até que você, porque alguém divino olha para você e vê um aspecto que você ainda não viu. Então, eu olho para a Magda e eu vejo, a Magda vê o potencial dela agora, porque ela está no campo, ela está agindo, ela está com a mão na massa, ela não tem tempo nem para vislumbrar o porvir, mas eu consigo ver a Magda como uma mulher no Congresso, nos poderes, nos senados, levando uma voz para mulheres cristãs, para mulheres virtuosas, que têm direito a uma vida sã. Eu olho para vocês e eu vejo empresárias. Eu olho para algumas de vocês e vejo vocês grávidas de filhos espirituais, de filhos biológicos. Eu olho para vocês e eu vejo novas profissões se desenrolando, novas portas se fazendo materializado. Então, a decisão de estarmos aqui com a mão na massa, servindo vocês pelo Espírito do Senhor, é porque viemos trazer boas novas. É chegado as boas novas do Senhor, uma nova profissão, um novo endereço. Toma posse. É você que tem que tomar posse. Eu não posso tomar posse no seu lugar. Novas experiências de vida. Eu profetizo sobre a vida de vocês novas amizades divinas. Eu profetizo sobre a vida de vocês a libertação de toda tarja preta através do poder e do nome do sangue de Yeshua Hamashia. Eu determino que a partir de hoje você vai dormir o sono dos justos e a culpa e o medo vai bater em retirada porque você vai lançar aos pés do Senhor. O Senhor te chamou e por isso você está aqui. Porque bode sai correndo, mas ovelha fica. Ovelha escuta, ovelha recebe o discipulado, ovelha fica presente, ovelha muda de vida. E o que que ovelha é? Ovelha é recurso. É lã, queijo de... Você é recurso do reino de Deus, onde quer que você esteja. A Magda é essa grande ovelha que está gerando para todos nós esse grande recursos. E eu peço a vocês que intercedem e orem pela vida e pelo propósito. Porque não é de coragem, né, Magda, que precisa, é de fé. É de dependência divina. Não é força de caráter, é humildade. Nós, escuta isso que eu estou dizendo para vocês. Nós, o povo de Deus escolhido e separado, a gente não vence por causa de força. Porque se dependesse de força, eu não estaria aqui sentada na sua frente, a Magda não estaria ali, nem você estaria aqui. E não é de competência humana, intelectualidade, não. O povo de Deus vence através da humildade.
Humildemente, Senhor, eu reconheço que eu quero atender o teu chamado, não me sinto capaz, mas eu sei que o Senhor capacita os escolhidos. Abre portas aonde não tem portas, muda nome, muda RG, muda CPF, muda endereço, muda certidão, muda o sangue. E assim como a sombra das vestes de Yeshua curou aquela mulher com 12 anos de fluxo de sangue, ele possa estancar hoje a brecha que o maligno tem assaltado a sua vida. Baruch Hashem. Deus não tem compromisso com pessoas preguiçosas. Deus tem compromisso com pessoas humildes. Porque pessoas humildes, Magda, reconhece que o poder não está em mim. A força não está em mim. O poder está em Deus e a força está no cumprimento da palavra, porque a palavra do Senhor não volta vazia. É uma tomada de decisão. E o quarto portão que o inimigo atua, que é o último portão, é o portão da identidade. Se alguém está fazendo você acreditar que você é feia, que você é velha, que você é gorda, que você é manchada, que você é magra, que você é amarela, que você é preta, que você é vermelha, que seu cabelo é duro, que seu cabelo é liso, que seu cabelo é grande, que seu cabelo é curto, esse indivíduo está sendo usado por uma entidade caída para fragmentar a sua identidade. Quando você tem a sua idade restaurada, e essa é a função da personologia, né? A gente constrói personalidade para entender que o resto é mentira. Quando você reconstrói a sua identidade, você descobre que você não precisa ser nem bonita, nem feia, nem inteligente, nem burra, nem gorda, nem magra, nem alta, nem baixa. Você só precisa ser virtuosa. Uma decisão vital de cooperação, colaboração e contribuição. Você que está no Insta e não está no Meet, você está perdendo um documento lindo. É ou não é, gente? Vocês fazem foto, aí vocês fazem um print, depois vocês coloquem lá nos stories, marca a Magda e marca a mim também. Vamos honrar esse material maravilhoso que a equipe preparou. Presta atenção, você que está no Insta e não está aqui no grupo, que não está vendo esse documento, quantas pessoas não está no Meet, na live aí, Magda? Papel e caneta na mão. Aham. Papel e caneta na mão, que eu vou te dar agora uma receitinha. Semana passada, nós trouxemos o que era a saúde mental e o que é a falta de saúde mental. Agora eu vou trazer para você um antibiótico que ele é mais forte que uma tarja preta, para você reconstruir sua identidade. Não vende na farmácia. Não vende na farmácia, Magda. E através da sua voz, como um canal divino, está sendo entregue para 660 pessoas. Chutando baixo, né, gente? Porque isso aqui vai chegar em muito mais pessoas, né? Papel e caneta na mão. A partir de agora, você vai cooperar, cooperar. Tem alguma universitária para escrever ali nos comentários? Cooperar, você vai cooperar. Ô, Magda, o que eu estou trazendo aqui, Magda? Veja bem. Isso. Dominique, vai lá no Insta também, escreve lá, por favor. Ajuda a gente aí, as auxiliares universitárias. Corre, vocês que são da tecnologia, corre lá no Insta e coloca lá, tá? 1, cooperar. 2, colaborar. 3, tá indo lá, Dominique? Cooperar, contribuir e colaborar. Vai lá, escreve 1, cooperar. 2, contribuir. 3, escreve lá para eu ver, para eu poder prosseguir aqui. Contribuir, cooperar e colaborar. Por que, Magda? O que é essa estrutura trilógica dentro do princípio de 3? É uma arma que não é contra a carne nem sangue, mas contra potestades, entidades e legiões nas regiões celestiais. Porque a gente não vence entidades com força. A gente vence entidade com sensatez e prudência, tá? Alguém escreveu ali no Insta?
Ninguém conseguiu escrever? Escreveu? Perfeito. Para mim não aparece, mas está tudo bem. Vamos lá. A partir de agora, estrategicamente, você vai ser vital. E como, o que que é ser vital? Vital é colaborar propositalmente, contribuir propositalmente. Quando você colabora, contribui e coopera propositalmente, o diabo e as suas entidades caídas não pode apresentar acusações contra a sua vida. Baruch Hashem, glória a Deus. Tira as vestes legalistas que o inimigo usa para acusar a sua vida. Rancor, ressentimento, competição, comparação, ódio, inveja. Estrategicamente, quando você toma a ação de contribuir, de cooperar, de colaborar, não há acusação contra você que possa se apresentar. Tudo vai ter que recair num advogado. Você tem um advogado. Escreve no teu papel, escreve na tua agenda, escreve na tua testa, escreve na tua mão, escreve uma camiseta. Eu tenho um advogado que peleja e apresenta e advoga a minha causa. Você precisa de uma advogada? Quem é que precisa de uma advogada, de um advogado? Quem é que precisa? Adonai preparou um advogado para você. Adonai preparou um advogado para você. Para adquirir recursos que são seu por direito divino. Pois bem, o diabo vai fazer o que contigo? Por causa da identidade, né? Porque você, em algum momento, você não é imaculada. Eu não sou imaculada. Ninguém aqui é imaculado, porque nascemos em condição de pecado da queda de Adão e Eva. E eu e você usamos a nossa identidade em algum momento para errar o alvo, para pecar. E ao errar o alvo e a pecar através do nosso livre-arbítrio, o inimigo adquiriu legalidades e promissórias contra a sua vida. Então, você não vai deixar que o inimigo mantenha manipulação, ataque noturno, culpa, medo, parasitas no seu organismo. Você vai se apresentar diante de Deus. Senhor, eu pequei, eu caí, eu errei o alvo, mas no dia que se chama hoje, no tempo que se chama agora, eu recebi uma revelação de restauração. É tempo de fecundar e dar sal e luz ao mundo. Quanto mais rápido você receber a sua vitória, mais rápido o nome de Deus será glorificado. E Adonai tem foco nisso. Ele tem foco na sua vitória, porque a sua vitória glorifica o nome dele. Não que ele precise que o nome dele seja glorificado, mas na medida que sua vida glorifica o nome dele, você se torna mais abençoada, mais cheia do Espírito Santo, mais normal, mais sã. Sanidade vem de santidade, que vem de separado. Você é separada. E você se juntou aos filhos do diabo em algum momento, coexistiu em espaço, fez decisões e alianças por causa de carência e dependência emocional, ou complexo de inferioridade, ou síndrome de mãe. Existem mulheres que têm síndrome materna e casam com o homem para ser mãe dele, para salvar ele. Quando você casa com um homem para salvá-lo do destino que ele escolheu, você fica com um homem emasculado que faz chantagem emocional o tempo todo. Sabota e drena o ambiente o tempo todo. Quando você casa, por quê, Magda? Olha só. O que que a psicanálise aponta para nós? A psicanálise aponta para nós que as mulheres casam buscando um pai, buscando repor
uma competência paterna que faltou. É inconsciente. Busca uma figura masculina para representar o pai que foi negligente ou ausente. A Bíblia aponta para nós que as mulheres buscam um marido porque está buscando um salvador. Pois bem, Adonai é o pai dos órfãos, das viúvas e das mães solos. Ele é o pai, o marido da noiva. Ele é o suprimento eterno. Você não precisa de uma figura masculina para ocupar o lugar que teu pai negligenciou. Você não precisa de uma figura masculina para ser o seu salvador, porque o seu salvador se chama Messias, Yeshua Hamashia, Jeová Jireh, Emanuel, leão da tribo de Judá. Nenhum homem humano pode te salvar. Nenhum homem, nenhuma mulher humana pode dar para você aquilo que é seu por direito divino. Pode bloquear, mas não pode te dar. Um homem invertido, demoníaco na sua vida, vai estagnar a sua energia, vai afetar a sua saúde mental, vai inflamar sua tireoide, suas articulações e suas partes genitais. Vai. Porque eles estão aí, Magda, para sacar. E de onde tira e não põe, faz falta. Você não é um banco para ser sacada, sacada, sacada. E quando que vai ser depositado? Eu estou falando de energia, não estou falando de nada material. Entenda bem, você tem uma alma, você tem um espírito, e talvez você até agora não aprendeu diferenciar o que é alma, o que é espírito, mas você tem. Você tem o direito de ter preferências. Você tem o direito de ter gostos. Você tem o direito de dizer que sim ou que não. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Você tem o direito de ser respeitada, de ser honrada, de ser tratada como a menina dos olhos do Senhor. Por quê, Magda? Toda mulher é diretamente uma representação do Espírito Santo. E quando um homem negligencia uma mulher, ele está negligenciando a representação do Espírito Santo. Isso é simbólico. Você tem uma missão, e você tem um chamado, você tem um destino. O relacionamento amoroso que você vive deve potencializar e não fragmentar e não bloquear. É assim, ó. Um, um indivíduo que ocupa um espaço na sua vida e ele é do inimigo, ele faz com que você se sinta presa, incompleta. Você divide o ambiente, mas você se sente sozinha. Ou, Magda, o que é pior de tudo? O pior de tudo de estar num relacionamento não é se sentir sozinha. Quem aqui já se sentiu sozinho no relacionamento? Só dividindo o ambiente com um colega. A maioria de vocês está dividindo uma casa com um colega, dividindo conta e problema, e não um legado, não uma aliança. Mas pior do que você estar em uma relação e se sentir só, Vilma, a pior de todas é você estar numa relação e viver com medo. Porque você não sabe a hora que vai ter agressão, na hora que vai surtar, na hora que vai ter chilique. Vocês sabiam que existem homens com energia feminina que dá chilique? Por quê? Não desenvolveu o lombo frontal. Não passou por frustrações. Quem não passa e supera frustrações não desenvolve o lombo frontal. E aí fica dando chilique. Por quê, Magda? O homem emasculado e imaturo, ele espera que você resolva os BOs dele. Ele espera que você deixe tudo prontinho, tudo resolvido, para que ele, como um bode, possa só desfrutar. Um homem de caráter, um homem com uma natureza espiritual, ele não espera você resolver as questões, ele deixa tudo pronto, ele corre atrás, ele paga o preço, até para ir embora. Um homem de verdade, ele não espera você morrer para ele ir, não. Ele vai para que você tenha uma oportunidade de vida digna. Vocês estão entendendo? Hoje eu atendi uma cliente
E eu quero compartilhar muito isso com você, tá? Quando você está buscando um homem, quando você escolhe um homem, você está escolhendo uma autoridade espiritual. Não deve e não recomendo que você busque um homem para compensação emocional ou compensação física, porque nem fisicalidade e nem almatismo, que são pessoas almáticas são emocionalmente dependentes. Elas buscam um homem para suprir um vácuo, um buraco de emoção, de carência afetiva, paterna, relacional. Não. O objetivo de estar em uma aliança com o homem deve ser para construir legado, para criar frutos, para gerar competências. Um homem divinamente na sua vida, o maior papel dele é plantar a semente para que possa haver frutos. Todo homem, junto com uma mulher, divinamente, é missão. É um missionário. Um marido, ele é um missionário. Um homem, ele é missionário, Luciana. Se você é burra, ele te capacita a você ser inteligente. Se você é doente, ele te capacita a ser saudável. Se você vem de uma família desestruturada, ele te capacita para que você seja estruturada nas lacunas que te faltaram. Ou seja, um homem de testosterona, um homem com uma natureza espiritual, vai chegar na sua vida e vai preencher espaços vazios que foram negligenciados do lugar de onde você veio. Homens parasitados, cheios de entidades parasitárias, ele chega na sua vida, ele não acrescenta, Magda. Ele destrói até o pouco que você tem. Porque não tem identidade própria. Então, todo indivíduo que não tem identidade própria vai buscar uma vítima para subtrair aquilo que ele não tem a competência de desenvolver e vai te fazer se sentir culpada se você for mais capaz que ele. Vocês acreditam nisso? Alguém aqui vive isso? Alguém aqui já viveu isso? Eu já vivi isso. E talvez a maioria, né, Magda, viveu ou está vivendo com isso. E nós estamos aqui para te dizer que existe restauração para você. É tempo de restauração. É tempo de você ser restaurada. É tempo de você receber aquilo que é seu por direito divino. Você que está na sua casa e quiser fazer, faça assim, ó. Pai, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre a minha mente para que eu possa compreender essa revelação que chegou para mim sobre minha identidade. Minha irmã, o que eu estou te dizendo? Às vezes você não está dormindo com um homem, ali é só uma casca. Na maioria das vezes, Magda, está dormindo com uma entidade parasitária. E pior do que se sentir sozinho em uma relação é ter medo. Você não sabe que horas que ele vai fazer você passar vergonha, vexame. Quem é que já esteve numa relação que você não sabia a hora, vivia com medo, não sabia que horas que esse indivíduo ia te passar a rasteira, ia te trair, ia te difamar, divulgar suas vulnerabilidade, as suas vulnerabilidades, os seus momentos íntimos, usado como peça de barganha, suas fragilidades exposta. Gente, pensa assim comigo. Em nenhum lugar, santo ou normal, um cônjuge difama a sua parceira. Em um lugar aceitável, em um lugar íntegro. Agora, no lugar imoral, tudo é válido. Tem homens que usam mulheres para realizar desejos internos ou megalomanias que eles têm a respeito da vida. Tem homens que querem ser famoso. Tem homens que querem ser conhecido. Tem homens que querem ser admirado. Nem que isso tenha preço de sangue. Nem que tenha que humilhar, difamar.
ridicularizar, expor, se vender. Um homem de caráter, Magda, ele nunca busca por fama própria. A Bíblia diz, né, que o verdadeiro amor lança fora o medo e não tem o desejo de receber, mas tem o desejo de entregar. Então, a Bíblia tem os filtros para nós, né? E a sua identidade é por onde você cumpre o seu chamado, que é o seu destino. E quando você está com um cônjuge errado, ele bloqueia esse aspecto da sua vida. E como que é isso? Como que você vai saber hoje se você está com a sua identidade bloqueada? Você não acredita que o que você faz serve para alguém. Você não acredita que é capaz de realizar algo. Mas principalmente, Magda, no fundo, você não acredita que é digna de ser amada. E não é sobre aparência. É sobre a capacidade de, tipo, vou entrar numa relação. O que eu tenho para oferecer numa relação? Você tem muita coisa, porque você é uma representante do Espírito Santo. Uma mulher é uma tecnologia. E como uma tecnologia, uma mulher, ela expande e multiplica tudo que você planta na vida dela. Amém? E esse é o último portão. E hoje é tempo de você restaurar a sua identidade, curar o seu destino e entregar um grande legado. Esses momentos terapêuticos que a gente está vivendo precisa ser um marco na sua vida, precisa ser apreciado, precisa ser vivido de fato, né? Eu sei que vocês que frequentam as redes sociais, vocês estão acostumados com algo muito pejorativo quando tange a saúde mental. Só que a saúde mental começa na identidade, que alcança a alma, que se reflete no físico. Então, mesmo uma doença física, antes começou um trauma na identidade. Então, é tempo e é hora de você saber que você foi chamada para ser a noiva do Senhor. Só que a noiva do Senhor não é vitimista. A noiva do Senhor tem o seu olhinho preparado, porque não sabe a hora que o noivo vai chegar. A noiva tem suas vestes limpas, a noiva tem propósito, a noiva tem intencionalidade, tem cronograma, faz um bom uso do atributo do tempo, vive com contribuição, colaboração, cooperação. A noiva do Senhor busca uma vida vital, humildemente se rendendo ao Senhor, porque sabe que não é capaz, mas sabe que pode ser capacitada pelo Deus vivo. Amém? Para o Hashem, que a glória do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach possa revitalizar o teu sistema nervoso, possa recodificar os teus programas internos, os teus centros cognitivos, possa abrir a sua mente para que você possa ver essa mensagem, viver essa mensagem e mudar o curso de vida. Glória a Deus. Magda, é isso por hoje, o último e quarto portão, que é o portão da identidade. Shalom, doutora, amém, glória a Deus, foram muitas mulheres que passaram por aqui. Nós agradecemos a Deus em primeiro lugar, Tunai, a gente glória a Deus. Pagado esse preço. E o relacionamento abusivo, o relacionamento tóxico, nós sabemos que muitas mulheres estão passando, muitas ainda não veem, outras já sabem ver, já sabem identificar. E nós sabemos que é necessário ter posicionamento, coragem, mas mais do que isso, fé. E aqui, durante esses 4 postões que nós estudamos, desde o primeiro, que foi o pacto sexual, o segundo foi emocional, o controle, o terceiro, o templo, e agora o quarto, nós sabemos que é um tempo novo, é um tempo que nós precisamos tomar posse do que é nosso por direito divino, como nação eleita, sacerdócio real, como noiva, igreja de Cristo nesse tempo. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a Deus, não sou digna, mas Ele me aqui, Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Amém. São muitas as batalhas e enfrentamentos, a doutora sabe disso, porque caminha comigo, não só de forma física, mas espiritual também. É estreito, gente, é muito estreito. Nós estivemos hoje em consagração até 6 horas da noite. E nós sabemos quantas lutas, mas nós sabemos que Ele é detentor de todas as vitórias, porque Ele pagou um preço maior, o preço de sangue foi expiação. E nós vamos mudar o destino.
Nós somos uma voz entre vozes que não têm voz para mudar destino de uma descendência. É isso que eu acredito que é Magda, a voz do povo. Não é uma ação comunitária, não. É um levantamento profético de mudança de destino, quebrando pactos e linhagens de mulheres que viveram sobre abuso, alienação e violência. Amém? É nisso que eu creio. Aleluia. Obrigado Nós por tudo, cremos Magda. em Jesus, obrigada, doutora. Nós vamos abrir a agenda. Nós estamos fechando a agenda novamente com a doutora, amém? A gente estamos sendo bem aqui, não quer certo, mas ajudaremos. E nós sabemos que tem toda a boa perfeita da vontade do Pai. Amém. E é isso, Magda Voz do Povo está aqui pela misericórdia para representar mulheres, órfãos Amém. e nós sabemos que temos um advogado maior que é o nosso detentor e beleza por nós. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada por tudo, gratidão. Um abracinho bem quentinho aí em vocês. Lá no grupo, ó, grupo Rede de Apoio Samaritana, que teremos sim, em nome de Jesus, a imersão. E nós vamos fazer esse grande momento. Estamos Eu creio. Em nome de Jesus, Deus vai fazer o seu sobrenatural. E nós vamos nos encontrar presencialmente. Mas continuaremos no grupo Rede de Apoio Samaritana. Então, se você não entrou no grupo ainda, essa oportunidade de entrar no grupo Rede de Apoio Samaritana, que será um grande movimento, mais do que isso. Nós sabemos que serão muitas mulheres listadas neste. Eu creio. Neste grande, eu fico emocionada porque eu sei o poder de Deus e nós sabemos aonde nós podemos levar a palavra do Senhor e nós sabemos que esse momento vai ser um momento de alistamento. Amém. Alistamento daqueles que foram separados desse tempo. Magda, Voz do Povo, é um ato profético que está chegando em Portugal, em que outubro a gente vai levar para a Flórida, e é uma voz que vai chegar ao mundo. Começou através da vida de vocês, mas vai chegar na Europa, vai chegar nos Estados Unidos, e em qualquer outro continente que assim o Senhor queira levar. Porque outras mulheres em outros continentes estão sendo transformadas, curadas, libertas, porque escolheram honrar esse ato profético, essa entrega profética. Então, em outubro, Magda, Voz do Povo, vai estar, através do nosso ministério, em Orlando, na Flórida, e em julho vai estar em Portugal, na Europa. Então, o Senhor está agindo porque a mulher é gemendo e não tem para quem ligar, não tem para quem pedir socorro, não sabe clamar, porque esteve dentro de um relacionamento abusivo e esqueceu que existe um Deus vivo. Amém? Não é só no Brasil. As mulheres estão sofrendo em todos os lugares, né? Só que potencialmente a mulher cristã carece de revelação para ter transformação e viver através da promessa. E essa promessa, ela quebrou barreiras, derrubou muralhas e jogou gigantes por terras, graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach possa ser a revelação do Deus vivo. E aonde quer que estivermos, a sua voz é a voz do povo. É uma extensão do voz do povo, aonde quer que você esteja. Amém? Esse dedinho nervoso aí que você usa para curtir coisa que não presta, encaminha esse grupo, encaminha o perfil da Magda, porque a gente precisa colocá-la no Senado para nos representar. Amém? Magda, amo sua vida, tá? Eu também te amo. A paz do Senhor. Amém, graças a Deus. Shalom. Não vai ficar gravado, pessoal. Vai estar lá no grupo em breve, dentro do site, tá bom? Nos acompanhem, estejam conosco, nós aguardamos você. E essa é a doutora do céu, a minha terapeuta física, ela é personóloga, teóloga clínica, e é um privilégio para nós termos conosco aqui. Amém. Tchau, doutora. Graças a Deus. Obrigado pela presença de todo mundo. Tchau, tchau. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach possa guardar a mente, a alma e o espírito das tuas filhas, debaixo das asas seguras daquele que amou primeiro. Minha irmã, em nome de Jesus,